Bem, meus caros alunos, vamos aqui abrir o nosso módulo 5 que a gente vai tratar só de fundos de investimento, tá? Poxa, Bra, então é matéria que cai pouco na prova, pelo contrário, tá? O módulo 5 ele cai com bastante força, tá? Em torno ali de 18 a 25% da prova. E o bom, né, bacana que é uma matéria que é simples, tá? Então é um módulo mais simples, principalmente do que o final do módulo 4, tá? Então foca aí que a sua aprovação pode estar aqui. Antes da gente falar de fundo de investimento, vamos pensar no investidor sem o fundo de investimento, tá? O cara que não utiliza o fundo de investimento. Então a gente tem aqui o nosso amigo investidor. E esse nosso amigo investidor, ele vai lá procurar, tá, as coisas mais simples, né? Ele pega o dinheiro dele, coloca lá na poupança, ou então, né, se ele tem um pouco mais de conhecimento, sabe que a poupança está ruim, procura um bom CDB no banco dele, ou então ele é até um cara que já investe lá no Tesouro, tá? TPF aqui é Título Público Federal, tá? Abreviei. O cara investe nisso, ou pode investir em ação, enfim. Aqui eu só peguei como exemplo. O cara vai e investe nesse tipo de ativo. Quando o cliente, né, o investidor, ele vai e compra direto esses ativos, ele está fazendo uma aplicação direta, né? Eu acho que o melhor caso, o melhor exemplo disso é no Título Público Federal, né? A plataforma de quem investe no Tesouro é o nome de Tesouro Direto, tá? Então o investidor ele está indo, está comprando isso diretamente. Só que, pô, às vezes o cara não sabe qual é o melhor ativo, ou no caso, por exemplo, o cara quer comprar ação, tá? O cara quer comprar ação, ele tem preocupação como seria a questão de imposto de renda e tudo mais, ou ele não gosta de pensar nisso, ele fala, pô, eu vou terceirizar esse serviço. Eu vou pegar o meu dinheiro e ao invés de aplicar isso diretamente, eu vou procurar uma outra pessoa para fazer isso para mim, eu vou terceirizar. E aí, cara, é nesse detalhe, é nesse universo que surge os fundos de investimento. Então, o que é um fundo de investimento? Por que você aplica num fundo de investimento? É isso, você está terceirizando a gestão do seu patrimônio. Tanto que esse dinheiro que fica aqui no fundo, né, em visão banco agora, é chamado de recurso de terceiro. Tá? O dinheiro que fica no fundo é recurso de terceiro. Lembra que a gente estudou lá atrás, lá no início do curso, Chinese Wall, que é a segregação entre gestão de recurso próprio e recurso de terceiro? Aqui é um exemplo de recurso de terceiro, o dinheiro que está lá no fundo. Então, o dinheiro que o banco tem lá no fundo, ele está gerindo o recurso para um terceiro, que alguém passou esse dinheiro para ele, terceirizou essa obrigação para esse fundo ir lá e comprar esses ativos. Beleza, Brian, eu entendi. Então, o fundo de investimento eu estou terceirizando, eu estou passando serviço para uma outra pessoa fazer para mim. Exatamente. Quais são as vantagens e as desvantagens dessa parada? Né? Porque tem que ter um lado bom, tem que ter um lado ruim. Começando pelo ponto negativo, tá? Sempre que você terceiriza algo para alguém, você paga, né? Você paga, ou seja, quando você não quer arrumar a sua casa e você contrata uma empregada para fazer isso, você está terceirizando, você está pagando por isso. Quando você não quer, por exemplo, cortar a grama do jardim, você paga alguém para fazer isso. Então é sempre assim, você terceirizou, você vai pagar para alguém fazer para você. Então o primeiro ponto, né, de grande desvantagem, o primeiro ponto que é a grande desvantagem é isso. Quando você investe por fundo, você acaba pagando para o fundo fazer isso para você. Aí você vai falar, poxa, Brian, mas eu não sou um cara preguiçoso, então não vale a pena para mim, não vou investir em fundo. Não é bem assim. A questão de você investir por fundo, você tem algumas vantagens, tá? A primeira vantagem que eu acho assim muito escancarada é que quem vai estar aplicando o seu recurso é um cara que tem conhecimento disso, né? Um cara que tem conhecimento disso. Então a chance de fazer a bobagem, de escolher um papel errado, de escolher um ativo ruim é bem menor, tá? É bem menor.
porque o cara, né, ele tem certificação para isso, ele estudou para isso, né? O segundo ponto é questão de volume de dinheiro. Uma coisa é você ir lá com seus R$ 500 negociar uma taxa de CDB. Outra coisa é o fundo com milhões, bilhões de reais ir lá e negociar uma taxa de CDB, né? A gente já estudou também aqui questão de investidor qualificado, investidor profissional, né? Os fundos são, né, investidores profissionais, então também tem acesso a ativos que você, um mero mortal, não teria, tá? Então, a grande vantagem de investir em fundos, além, né, da praticidade, né, de você transferir esse serviço para um terceiro, é ter acesso a papéis que você não teria, tá? Ter essa questão de possibilidade de diversificação de uma maneira mais fácil. Então, é um universo bem amplo, tá? Então, os fundos, ele tem a sua principal desvantagem é o custo, porque você paga, né, para o banco fazer essa gestão para você, e as vantagens são essas que a gente citou. Só que na prova não cai questão de vantagem e desvantagem, cai questões mais técnicas. Então vamos conhecer essas questões mais técnicas, beleza? Primeira coisa que você tem que entender é o conceito de cota, tá? É o conceito de cota. O que acontece? Quando você coloca lá o seu dinheiro no fundo, não é só você que está colocando dinheiro lá no fundo, são várias pessoas. Então pensa no fundo como um condomínio. Então quem mora em prédio, em apartamento, vai entender. Você tem lá o seu apartamento, né? Mas o seu vizinho também tem lá o apartamentozinho dele. E cada vizinho, cada dono ali de um apartamento tem seus direitos e seus deveres, não é? É a mesma coisa no fundo. Pensa que cada apartamento é uma cota. Então, beleza, você está dentro de um fundo e cada apartamento é uma cota. Como você pode ter mais de um apartamento no prédio, você pode ter mais uma cota no fundo. E é bem comum, né, que se tenha mais de uma cota no fundo. Então, se eu fosse definir o que é cota, cota é a menor parte de um fundo de investimento. Igual a ação é a menor parte de uma empresa, a gente não estudou isso? A cota é a menor parte de um fundo de investimento. E você precisa saber como se chega no valor da cota. Como se chega no valor da cota? É bem simples. Se pega todos os ativos do fundo, o que está investido, o que tem em caixa, o que tem para receber, descontos passivos, né, que principalmente os custos do fundo, taxa de administração e tudo mais, e a gente chega no que é chamado de patrimônio líquido, tá? Esse conceito de patrimônio líquido é fácil, né? É fácil. É ativo menos passivo. Patrimônio líquido é isso, tá? Não só para fundos de investimento, até para a sua vida, até para o seu orçamento. Você quer saber qual é o seu patrimônio líquido, você pega o que você tem, você tira o que você deve e pronto, tá? Só que além disso, depois de pegar o patrimônio líquido, você divide pelo número de cotas. Então, um fundo que tem lá R$100 mil e ele tem, de patrimônio líquido, né, deu R$100 mil, ele tem 1.000 cotas, o valor da cota vai ser R$100, tá? Então, ativo menos passivo é igual patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, a gente chega no valor da cota, tá? Então, aqui a gente já entendeu o que é cota e a gente já entendeu como calcular o valor dela. Primeiro ponto técnico superado com sucesso. Mas, Brian, é só isso? Não, meu parceiro, vem aqui. Existem dois tipos de condomínio, tá? Existem dois tipos de fundo, tá? Os fundos abertos e os fundos fechados. E o nome identifica muito bem o que é. O fundo aberto é aquele que o investidor tem possibilidade de se desfazer das suas cotas, ou seja, de resgatar o valor, tá? A qualquer momento, tá? A qualquer momento. Inclusive são os fundos mais negociados. Quando você vai no banco, assim, balcão de banco, balcão de corretora, a maior parte dos fundos que te vendem são fundos abertos, que você coloca o dinheiro lá
e a qualquer momento você pode sair, tá? E esses fundos abertos, eles não costumam ter um prazo de vencimento, né? O intuito deles é ser, enfim, perdurar de forma indefinida. Só que existem os fundos fechados, né? Você pode ter um condomínio fechado. Então, assim, se no condomínio aberto você pode resgatar a qualquer momento, você pode sair a qualquer momento, entrar e sair a qualquer momento, no condomínio fechado não, meu parceiro. Você só pode entrar e sair em momentos específicos, quando o fundo autoriza, tá? Então, o fundo fechado é aquele que, a priori, você só pode resgatar no prazo de vencimento do fundo. Beleza? Então, o fundo vai falar, olha, a gente vai terminar nossa operação aqui. É onde você vai poder pegar seu dinheiro de volta. Você não vai poder retirar antes. Tá? Bem simples, né? Só lembrar, um condomínio aberto, você pode entrar, você pode sair a hora que você quiser. No condomínio fechado, não. Tranquilo, tá? Isso daqui cai muito em prova. É uma questão que parece ridícula, né? Porque o conceito é muito fácil, mas cai muito em prova. Usei isso a teu favor, tá? Uma questão aí para você já marcar o X e correr pro abraço. Indo aqui para uma outra parte técnica, a gente falou de taxa, a gente falou de custo. Vamos saber aqui as taxas que são cobradas no fundo de investimento. A primeira taxa, que sempre vai existir, né? Porque o banco não vai trabalhar para você de graça, é a taxa de administração. A taxa de administração é aquele valor que o banco te cobra para administrar o seu dinheiro. A gente falou isso no início do vídeo. Coisas importantes sobre a taxa de administração. A taxa de administração, ela incide sobre o valor total. Tá? Então vamos supor, você aplicou, deixa eu ver aqui, você aplicou 100 mil reais. Depois de um tempo rendeu 2 mil. Tem lá 102 mil. A taxa de administração, ela incide em cima disso tudo. Tá? Então, é a primeira coisa que você tem que saber. A taxa de administração, ela incide sobre todo o montante. A taxa de administração, ela é expressa de forma anual. Tá? Então, você vai ver lá que o fundo tem a taxa de administração de 0,35 ao ano. Tá? Então, o valor dela é expresso de forma anual, mas a cobrança dela é diária. E essa cobrança, ela é feita no ajuste da cota. Lembra que a gente viu que o valor da cota é valor de ativo menos valor de passivo? A taxa de administração ela entra nessa caixinha de passivo, tá? Então, a taxa de administração ela é cobrada sobre o valor total do patrimônio, ela é expressa de forma anual, mas é cobrada de forma diária. E a última coisa muito importante, a rentabilidade, quando o banco te divulga a rentabilidade, já é descontada de taxa de administração. Então, eu vejo assim, quando eu vou fazer assim, alguma reunião, alguma apresentação para o cliente tem sempre uma preocupação muito grande com a taxa de administração. Eu falo assim, olha, aqui tem um fundo aqui que rendeu 10%. Ele abre, rendeu 10%, mas a taxa de administração foi 1%, então só vou ganhar 9%. Não, esses 10% já é descontado da taxa de administração. Taxa de administração, tá, gente? Saindo um pouquinho aqui de questão de prova e indo para uma questão mais prática, a taxa de administração ela tem muita relação com a complexidade de gestão do fundo, tá? Então, um fundo que tem uma taxa de administração menor não necessariamente será melhor do que um outro fundo que tem uma taxa de administração maior. O ideal é que você compare fundos de mesma família, tá? Então, a gente vai estudar essas famílias mais para frente. Mas se você for ver uma taxa de administração de um fundo de renda fixa, compare com fundos de renda fixa. Se você ver um fundo multimercado, compare com fundos de multimercado. Porque a tendência é que um fundo de multimercado tenha uma taxa de administração do que um fundo só de renda fixa, porque o multimercado dá mais trabalho para o gestor. O gestor tem que ter uma habilidade maior em comprar e vender os ativos certos. Tá? Então, para você, para sua vida, uma dica. Quando for analisar a taxa de administração para fazer um investimento ou não, analise
investimentos da mesma família, tá? Então, beleza, passamos aqui por taxa de administração. Tem aqui uma taxa que é muito incomum, tá? Mas a gente precisa saber que são as taxas de ingresso ou as taxas de saída, tá? Taxa de ingresso é uma taxa que pode ser cobrada quando você aplica, e a taxa de saída é uma taxa que pode ser cobrada quando você faz o resgate, tá? Simples assim. A maioria dos fundos não tem essa cobrança. São mais para os fundos assim, bem específicos, costuma ter para investidor qualificado e tudo mais. Não é algo mais muito comum, tá? Durante algum tempo, tinha até essa questão de cobrança de taxa de entrada e saída em previdência, que é um outro tema, tá? Então, não, Brasil, não confunde, tá? Tem a taxa de carregamento que pode ser cobrada na entrada ou na saída em previdência, mas isso é uma outra coisa, não tem a ver aqui com fundo, tá? O que tem de fundo é a taxa que pode ter ali, cobrar quando se aplica ou quando você sai, que seria o momento do resgate. Muito incomum. Qual a taxa que falta a gente estudar, que essa já aparece com uma frequência maior? A taxa de performance. A taxa de performance, o nome indica, né, muito bem o que é essa taxa. É uma taxa que o gestor ele vai te cobrar, né, que o banco que administra o fundo vai te cobrar, se ele mandar muito bem na gestão do teu recurso. Tá? Então, vamos supor que eu tenho um fundo que o benchmark, a referência dele é o Ibovespa. E aí o banco fala, olha, vamos fazer o seguinte, se eu bater 120% do Ibovespa, o que for excedente, eu vou te cobrar uma taxa de performance disso. Tá? A taxa de performance ela costuma ficar na casa de 20% sobre o que excede, tá? Não é 20% acima de tudo. Então vamos supor que aqui que o banco tenha te dado 140% do IBOV. Ele te deu 20% a mais do que ele tinha te prometido. Então a taxa de performance vai ser 20% desses 20% a mais, tá? Existe um conceito muito bacana que é dentro de taxa de performance, que é o conceito de linha da água. A grosso modo, tá? O banco ou a corretora, tá? Eu falo banco, pensa em quem está gerindo o teu recurso. O banco ele só pode cobrar essa taxa de performance se o resultado, né, se o valor da cota tiver maior do que a última cobrança de taxa de performance. Então, vamos supor que na última cobrança de taxa de performance, o valor da cota estava em R$102. Ele só pode te cobrar novamente a taxa de performance, obviamente, se tiver superado o benchmark. E se a lente tiver superado o benchmark, o valor da cota estiver acima de 102, que foi a cota da última cobrança de taxa de performance. Beleza? Isso daqui é um mecanismo para alinhar, né, o interesse do cotista, né, do investidor, com a empresa que está fazendo a administração. Por quê? Porque ela sempre vai querer superar o resultado que ela teve anteriormente para ela ganhar essa taxa de performance. Muita gente critica a taxa de performance, tá? É uma taxa muito criticada no mercado. Eu particularmente não vejo muito problema, principalmente se o resultado for bem superior, né, ao benchmark, sinal que o gestor está fazendo um bom trabalho, nada mais justo do que ele ganhar por isso, tá? Não vejo. É muito ruim quando você vê taxa de performance sendo cobrada em índices muito baixos. Tipo, o cara fala, se eu superar 105% do Ibovespa, eu vou cobrar taxa de performance. Aí eu acho meio que sacanagem, não faz sentido. Pô, mas se o cara estiver me entregando 120%, 130% do índice, não vejo tanto problema, tá? Já que a gente falou em taxa de performance, em benchmark, vamos aprofundar um pouquinho isso, tá? Benchmark é uma referência, tá? Benchmark é referência.
Existem várias referências no mercado, índices de referência no mercado. Tem o CDI, que a gente conhece bastante, né? Tem o Ibovespa, tem o IPCA e por aí vai, tá? E os fundos, existem fundos que fazem essa referência. Por exemplo, são o fundo DI. O fundo DI é um fundo que o benchmark dele é o DI. Né? Fundo Ibovespa. Um fundo que o benchmark dele é Ibovespa. Isso é lógico, tá? Só que existe algo além disso, tá? Existem dois tipos de gestão de fundo. Uma gestão passiva e uma gestão ativa, tá? Principalmente quando a gente fala desses fundos que buscam um benchmark, tá? O fundo de gestão passiva, o objetivo dele é acompanhar o índice. E aqui eu trouxe um gráfico para vocês. Essa linhazinha aqui preta é a linha do CDI, tá? Do CDI. E essa linhazinha verde aqui embaixo foi a rentabilidade do fundo. Perceba que ela vem subindo junto com o CDI, mas abaixo, né? Tá? Abaixo do CDI a rentabilidade. Então esse fundo a gente diz que ele tem uma gestão passiva, tá? Ele vai ser um fundo que nunca vai superar, praticamente nunca vai superar a referência dele, mas ele é um fundo que também não vai render assim, se cair muito, né? Ele vem acompanhando, ele não vai dar muito diferente do que o índice dele. Ele é um fundo que você sabe que sempre vai seguir ali. É um fundo que, como tem um ganho menor, né, que ele fica abaixo, ele também vai ter um risco menor. Só que aí tem a possibilidade de você investir num fundo de gestão ativa. Então perceba aqui que a linha vermelhinha aqui é o CDI e a linha verde é o fundo, né? Perceba, né, que o fundo está bem maior. Você fala, poxa, esse fundo aqui ele está acima do CDI, sempre acima. Ele é um fundo bem melhor do que o outro. Não necessariamente, porque esse fundo aqui ele é um fundo que também vai ter o risco maior, tá? Nesse recorte aqui de um ano, né, ele superou bem. Se a gente botar os dois de lado, o ativo deu muito mais que o passivo, mas em grandes momentos esses fundos podem ter uma queda. Aqui, por exemplo, se eu for voltar aqui para outro fundo, você vai ver que ele é bem mais estável, tá vendo? Ó, ele tem uma subida bem definidinha. De vez em quando dá uma diminuidinha, mas sobe de forma tranquila. Esse daqui, ó, ele vinha bem aqui, ó, principalmente que no início, ó, ele vinha bem e depois que deu uma quedinha. Tudo bem que aqui ele abriu e subiu bastante, mas ele é um fundo que pode oscilar, né? Na carteira dele, com certeza, terão ativos que têm um risco maior do que o outro, tá? Aqui a gente matou o que precisava saber, mas só para ver se você está entendendo mesmo. Você acha que um fundo que tem taxa de performance, tá? Um fundo que tem taxa de performance, ele vai ser um fundo ativo ou passivo? Vai ser um fundo ativo, óbvio, porque ele quer superar o benchmark dele para te cobrar a taxa de performance. Então, os fundos que têm taxa de performance, né, eles tendem a ser fundos de gestão ativa para superar o índice, tá? Aqui eu dei CDI, mas poderia ser qualquer outro índice, e te fazer a cobrança de taxa de performance por isso. Beleza? Essa aula foi um pouco mais longa do que eu gostaria que fosse, mas eu não queria fazer um vídeo para cada coisa, um vídeo para falar de taxa, um vídeo para falar de fundo aberto, um vídeo para falar de cota. Eu preferi fazer um vídeo um pouco maior, pegando toda a parte de introdutória de conceito de fundos de investimento, e daqui para frente a gente só vai olhar as coisas mais específicas, tá? Mais detalhadas. Nossa próxima aula vai ser os tipos de fundo
Então a gente vai ver o que é um fundo de renda fixa, o que é um fundo de ação, o que é um fundo multimercado, tudo isso, tá? Esse tema já está no módulo 5, obviamente, o fundo de investimento. Em breve, questões lá no site. Se tiver qualquer dúvida, foi uma aula extensa, então por mais que o assunto seja simples, pode pintar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Forte abraço, bons estudos, vejo vocês na próxima aula.